Então, uma das vantagens é essa, é o valor monetário mesmo, o dinheiro que você ganha. Porque o trabalho para você fazer um projeto de loteamento, a inteligência que você emprega, o esforço, a energia, é o mesmo que você vai empregar para fazer um projeto de residência que vai custar 8, 10 mil reais. Quando você vai pegar um loteamento, por exemplo, imagina um loteamento de 500 lotes, por exemplo. Vou pegar aqui uma minha calculadora para fazer uma estimativa. Quando você tem um loteamento, por exemplo, de 500 lotes, vamos supor que você tem uma área lá, o terrenista ou a incorporadora tem uma área, esse loteamento vai dar 500 lotes. Um loteamento Certo. médio aí. Cada loteamento, cada lote desse, vamos colocar um valor barato, 150 mil reais. Hoje no Brasil, assim, a grande maioria dos loteamentos, principalmente em cidades mais estabelecidas, você não acha valores menores do que isso. Sim. Isso dá um valor de 75 milhões de reais, que é o que o incorporador, o dono daquele terreno, quem está fazendo o loteamento vai receber. Ou seja, é esse valor aqui no mínimo. Isso se o loteamento fosse recebido todo à vista, né? Daria um valor de 75 milhões de reais. Então vamos supor lá, você tem uma área, fez o loteamento, vendeu tudo no mesmo dia, 75 milhões de reais ali. Milhões. O que que acontece? Quando um loteador, uma incorporadora, uma construtora, enfim, um terrenista, né? Geralmente incorporadoras, né? Faz um loteamento como esse, ele não vai receber isso tudo à vista. Porque quem vai comprar o lote muitas vezes vai parcelar, vai Não financiar. tem todo esse dinheiro, né? Não tem, exatamente. Ou às vezes tem, mas não é interessante mobilizar o capital. Aí o que que acontece? O cara vai financiar. O financiamento ele tem juros. O juros é o aluguel do dinheiro, né? Se você não tem o dinheiro agora, você aluga ele. Então você paga o aluguel daquele ali, os juros é o aluguel. Então, os juros, beleza. Como ele vai parcelar, às vezes, por 180 meses, 100 meses, enfim, vai parcelar por muitos anos, essas parcelas elas também sofrem correção anual. Sim. Então, cada parcelinha daquela, além dos juros, ela vai sofrer ali uma correção, às vezes pelos índices, né? IGPM, IPCA, né? Esses índices aí que levam em conta um pouco da correção dos juros aí do mercado. E aí, esses 75 milhões, às vezes vai para 90, às vezes vai para 100, às vezes vai para 80, 85 milhões. Então, beleza, eu peguei um empreendimento de 75 milhões de reais. Agora, voltando para o projeto. Não é justo que o projeto que vai viabilizar esse empreendimento, ou seja, vai pegar uma área, vai transformar essa área que valia ali 5, 6, 10 milhões de reais, vai valer agora 75 milhões de reais à vista. Não é justo que o projeto que viabiliza isso custe 200, 300 mil reais, 100 mil reais. Então é meio que lógico. Ou seja, o projeto de uma casa que custa 1 milhão de reais, por exemplo, vamos pegar uma casa de alto padrão aí, médio para alto padrão, 1 milhão de reais. O projeto dessa casa, ele não pode custar 300 mil reais, porque vai equivaler a 30%, né, do valor total da casa ali, do empreendimento. Então, não existe isso. Então, vai ser um projeto bem mais barato. Agora, um projeto de loteamento de 75 milhões, de 85 milhões, é justo que esse projeto custe de 100, 200, 300 mil reais, a depender dessa complexidade. Então, existe uma conta por trás disso, né? Quando a gente fala 100, 200, 300. Então, uma das vantagens é essa, é o valor monetário mesmo, o dinheiro que você ganha. Porque o trabalho para você fazer um projeto de loteamento, a inteligência que você emprega, o esforço, a energia, é o mesmo que você vai empregar para fazer um projeto de residência que vai custar 8, 10 mil reais. Então, esse é um dos motivos, né, uma das vantagens e também um dos motivos pelo qual eu gosto muito de trabalhar e eu ensino isso e incentivo outras pessoas a entrarem nesse mercado de projetos de loteamento. Eu acho que é fantástico esses valores, porque você realmente está trabalhando com um empreendimento mais caro. Sim, perfeito. E quais são os potenciais clientes e empresas, né, que contratam esse tipo de projeto? A gente tem um principal perfil de cliente que é o incorporador. O incorporador é esse cara, essa pessoa que pega o terreno, tem essa visão, poxa, que dá para fazer um loteamento. E apresenta a proposta para o terrenista, que é o dono do terreno. Que muitas vezes não tem essa visão, ou eventualmente não tem conhecimento de mercado, não tem um investidor, ou Não tem capital, né? não tem capital. Então, o incorporador é essa pessoa que pega, tem a visão de mercado poxa, aqui dá para fazer um loteamento. Então, esse cara costuma contratar mais os projetos. Imobiliária de loteamentos,
Então, hoje no Brasil, a gente tem milhares, né? Milhares, literalmente, de imobiliárias de loteamento, ou seja, é aquela que realmente ela, às vezes, compra o terreno, ou às vezes faz o mesmo esquema do incorporador aí. Vai lá, vê um terreno, oferece uma permuta, oferece uma participação para o terrenista, né? E cuida de todo. Então, a imobiliária também contrata esses projetos. E um outro perfil de clientes que contratam esses projetos também é o próprio terrenista. Então, às vezes, a pessoa tem uma área, né, próxima à cidade, ou às vezes é rural. Né? Loteamento rural também é muito comum no Brasil hoje. Contrata esse tipo de projeto também. Ou, às vezes, um outro perfil de cliente também que contrata esse tipo de projeto é a construtora de infraestrutura. Construtoras. Sim. Então, como que funciona? Às vezes a construtora ela é contratada para... você vai ser contratado para executar todo esse loteamento aqui. E aí a construtora ela vai subcontratar o projeto. Então, ela vai lá e vai chamar o Rafael, vai chamar o projetista para fazer aquele projeto de infraestrutura. Ou seja, ela vai subcontratar esse projeto. Então, esses são os principais. Mas não é só. Por exemplo, escritórios de arquitetura e engenharia também são grandes clientes, que inclusive a gente atende, os nossos alunos atendem. É muito comum também, por exemplo, às vezes o cliente final, ele quer contratar com uma pessoa só todos os projetos. Olha, vai e chega no escritório de arquitetura, que geralmente faz o urbanismo do loteamento, fala, ó, eu quero que você faça todos os projetos. E o escritório de arquitetura muitas vezes é voltado só para o urbanismo. Sim. E ele vai contratar a gente para fazer os projetos complementares, que é a terraplenagem, a drenagem, água, esgoto, Eles pavimentação. fazem uma etapa, né? E contratam, né? Exato, contratam a Outros gente. profissionais para... Isso. Então, assim, empresas próprias de engenharia, que às vezes faz uma parte do projeto, faz terraplenagem, drenagem, o esgoto, abastecimento de água, terceiriza, também é um cliente. Então, esses são os principais clientes que contratam esse tipo de projeto. E uma coisa interessante também desse mercado, que muita gente acha, poxa, quando eu vou fazer um projeto de loteamento desse, cara, eu só vou lidar com um cliente gigante, vai ser difícil chegar até nele, ele só vai contratar com empresas grandes, que nada. Porque você tem loteamentos de todos os tamanhos, você tem incorporadoras de todos os tamanhos, tem incorporadora que está fazendo o seu primeiro projeto. Essa incorporadora ela não está em busca do escritório mais caro do Brasil, do escritório mais competente, do escritório mais famoso, não, cara. Ela só quer alguém que ajude ela a resolver aquele problema, alguém que tenha conhecimento de projeto, que seja um parceiro dela. E muitas vezes empresas grandes não conseguem ter essa proximidade. Então, quem está começando tem essa possibilidade de entrar nesse mercado assim. Poxa, eu estou começando agora, eu posso dar uma dedicação, uma atenção maior para essa incorporadora que está começando também, sabe? Então, existe espaço para todo mundo aí. E esses são os principais clientes que eu vejo hoje no mercado. Tem mais, né? Poderia citar aqui e listar mais umas dezenas aqui de possibilidades de você fechar esse tipo de projeto. Mas esses são os principais.